muitos relacionamentos na sua vida, eles vão ficar temporariamente e depois eles vão se encerrar, certo? Por quê? Porque existe um aprendizado. Você vai aprender algo, e se você não aprender no momento em que você está nessa relação, no momento que você está nesse relacionamento, você vai aprender depois. Mas vamos lá. Primeiro, é normal na nossa sociedade acreditar que pessoas que agradam a gente são as pessoas que a gente deve se relacionar. E o que eu quero dizer com agradar? Com agradar eu quero dizer, você precisa ser o que a pessoa espera que você seja. Você precisa agir como a pessoa espera que você haja. Você precisa se comportar como a pessoa espera que você se comporte. Porque a questão de agradar está no interno da outra pessoa. A questão de agradar, se você agrada a pessoa ou não, está no interno dela. É uma questão com o ego dela. Ou seja, quando você está se relacionando com pessoas que você tem a obrigação de agradar e que você quer que te agrade, você está se relacionando com base no seu ego. E aí, quando a gente fala de ego, é muito complicado, porque existem muitas pessoas que gostam de defender o ego, né? Mas o ego, para a questão humana terrestre, assim, é até ok, porque realmente somos selvagens, vivemos numa sociedade selvagem e não tem muito o que fazer a respeito disso, né? Só que quando você desperta a consciência, quando você tem uma espiritualidade, quando você tem uma crença superior, o ego, ele só te mantém nos mesmos ciclos de negatividade que você sempre se envolveu. Então, por exemplo, o ego, ele tem muito a ver também com a questão do poder e do controle. Então, todas as pessoas na minha vida, não importa quem é, não importa se é pai, mãe, não importa se é irmão, irmã, não importa se é parente distante, não importa se é amigo, não importa se é relacionamento romântico, não importa. Todos eles vão, até colegas, todos eles vão ter a questão do ego intrínseca neles, certo? Por isso que os relacionamentos são difíceis, por isso que tem tantas confusões nos relacionamentos. Mas continuando o raciocínio. Quando você se relaciona com esse princípio de agradar, uma hora você vai desagradar. E a hora que você desagrada, pode ser pela sua questão financeira, pode ser pela sua aparência, pode ser pelos seus gostos, por aquilo que você gosta, pode ser por tanta coisa. Se você não pensa de acordo com aquela pessoa e essa pessoa está inserida num coletivo que já pensa como ela e você não se encaixa nesse coletivo, você vai se tornar um alvo. Um alvo de quê? Um alvo de críticas, um alvo de comentários desnecessários, um alvo de preconceito, um alvo de discriminação. Não interessa, você vai se tornar um alvo, porque você não está agradando aquele grupo de pessoas que já se entendem, que já se agradam, entende? Então, assim, não agradando, automaticamente você se sente excluído. E quando você se sente excluído, você tem a obrigação de se aproximar das pessoas que realmente gostam de você por quem você é, que conhecem seus defeitos, que sabem as suas falhas e que têm paciência com você, pelo menos por um período de tempo, para lidar com aquilo. E com essas pessoas que você vai fazer o seu grupo. Então você vai se relacionar de acordo com aquela pessoa daquele grupo que você está inserido, certo? A partir do momento que você começa a se relacionar mais intimamente com alguém, então você começa a ter namorados, namoradas, você começa a ter relações, esse grupo, ele vai de uma certa forma se sentir ameaçado, porque é como se você fosse um pilar daquela estrutura. E quando você tem um relacionamento íntimo com outra pessoa, você literalmente está saindo daquilo, você está deixando de ser um pilar para aquilo, para ser um pilar para você mesmo dentro de um relacionamento. E aí o que acontece dentro desses relacionamentos? Muitas vezes você está cheio de crenças, muitas vezes você está cheio de formas de pensamento que foram inseridas em você
ao longo dos anos, desde o momento que você nasceu até o momento que você tá ali presente com a sua primeira namorada. E os seus comportamentos, eles vão ser alinhados com isso. Então, você pode, sim, ter um desejo de se relacionar com uma pessoa, mas talvez você ainda não tenha conhecimento, você ainda não tenha consciência do que é uma boa conexão para você. Porque às vezes a gente quer estar perto de pessoas, mas não tem conexão com essas pessoas. É uma questão do ego novamente. É um desejo superficial, tipo assim, ai, eu gostaria de namorar. Então, eu vou encontrar a primeira pessoa que quiser namorar comigo e eu vou tentar me relacionar com ela. Eu vou tentar a partir dos meus princípios, a partir do meu jeito, a partir de tudo aquilo que eu acredito. Só que tudo aquilo que você é, não necessariamente é melhor para essa pessoa. E é isso que é a falta de conexão. Quando você não consegue perceber que você não tem uma conexão com aquele outro, que realmente te faça sentido. Quando sua conexão com o seu grupo de relacionamentos pessoais é mais forte com a conexão com o seu parceiro romântico, parceira romântica, vai dar errado. O relacionamento vai dar errado, porque não tem conexão nenhuma, não tem conexão. Não tem uma coisa que, tipo, chama você e a outra pessoa pra ficarem juntas, pra pensarem juntas, pra se unirem de verdade. Quando não tem essa conexão de você sentir que você quer realmente estar com aquela pessoa, de que você quer realmente conversar com aquela pessoa, não adianta forçar. Você pode ficar muito tempo, mas você não vai... Uma hora você vai querer desistir daquela relação, que é o famoso enjoar, né? Enjoei de você, enjoei da relação. Por quê? Porque você não tem conexão desde o início. Você já não tinha um interesse genuíno, verdadeiro desde o início. Se você não tem um genuíno interesse desde o início, então nem tenta, cara, porque você vai se machucar ou você vai machucar outra pessoa. Depois, nos próximos relacionamentos, o que acontece? Você precisa aprender com a primeira situação. Então, você viveu uma situação, aprenda com essa situação. Aprenda o máximo que você puder. Peraí. Olhe para essa relação e pense tudo o que aconteceu, como você poderia ter sido melhor, como a pessoa poderia ter sido melhor, por que a pessoa não foi, e siga em frente. Quando você encontrar sua próxima relação, muito provavelmente você já vai usar todos os filtros que você não usou na primeira. Então vai ser um pouco mais difícil de você se relacionar se você estiver agindo de acordo com a sua consciência. Porque lembra, a gente nasce selvagem. A gente vai se relacionando com as pessoas em todos os níveis possíveis, de todos os tipos. E a gente vai criando consciência. Não, então isso eu não gosto, então isso não me traz conexão, então isso que não sei o quê. Aí você vai se questionando, se conhecendo quando chegar no próximo relacionamento. Que não foi o primeiro, não foi o segundo, porque eu não tô aqui pra fantasiar que você vai ficar com a mesma pessoa pro resto da vida, né? A gente tem que ter um pouco de maturidade em relação a isso. Que a vida não é assim, não é romântico, assim, perfeito, não. A vida é real. Quando você se relaciona com pessoas com o seu ego, você vai acabar com esse relacionamento no início, no meio ou no final. Não tem essa. E aí você se relaciona com a outra pessoa, você tenta ser a pessoa que você não foi no relacionamento anterior. E mesmo assim, esse outro pode ter uma atitude com você que você acha assim insuportável, que é inaceitável. Você não tem interesse de continuar com isso. Você não tem interesse de manter isso. E aí, você ou a pessoa vai encerrar o relacionamento. Por quê? Porque talvez você não estava agradando como a pessoa gostaria de agradar. Talvez você não estava sendo quem a pessoa gostaria que você fosse. E vai acabar. E aí você vai ter duas chances. Ou você vai ficar, ai, meu relacionamento acabou. Ai, que tristeza, que derrota. Ai, que não sei o quê. Ou você vai se recompor,
analisar a situação, ver onde você errou, ver onde você acertou e passar pro próximo. Qual é o problema? Lembra do que eu falei no início? O seu clube social, ele vai estar o tempo inteiro ali com você. Você vai estar raciocinando de acordo com o seu clube social. Você vai estar tomando decisões que se alinhem com o seu clube social. Então, possa ser que seu primeiro relacionamento tenha vindo através do seu clube social. Seu segundo relacionamento tenha vindo através do seu clube social. Seu terceiro relacionamento tenha vindo através do seu clube social. Como assim? Meu clube social aprovou. Meu clube social gostou. Meu clube social achou legal. Meu clube social me acompanhou. Meu clube social aceitou a pessoa. A gente trouxe pra perto a pessoa do meu clube social, pro meu clube social. E aí o que acontece? As pessoas do seu clube social, que são íntimas suas, que são amigas suas, que são próximas suas, vão ter contato com os seus relacionamentos atuais, os seus antigos relacionamentos, elas vão saber de tudo sobre isso. E aí o que vai acontecer? É possível, na modernidade líquida, né, que todo mundo do seu clube social fala, mete o dane-se essa pessoa, vamos para um próximo relacionamento, procure outro relacionamento. E aí o que acontece? Quando você entra nessa fase de tipo assim, meu Deus, já tive 2 relacionamentos, nenhum dos meus relacionamentos deram certo, preciso dar uma sossegada no meu facho, sossegue seu facho. Porque assim, você precisa entender de onde está vindo a necessidade de ter alguém. Você precisa entender de onde está vindo a necessidade de se curar, porque muitas vezes as pessoas só julgam, né? Tipo, ai meu Deus do céu. Só que o ponto é, às vezes você tá se relacionando com as pessoas procurando alguma coisa que você não tem. Procurando alguma estrutura, procurando algum relacionamento de confiança que você não tem. Uma segurança que você não tem. E isso vai fazer você errar. E isso é ser humano, entendeu? Isso é ser humano. Um ser humano nunca vai se adaptar num ambiente onde ele não se sente seguro. Nunca vai se adaptar num ambiente onde ele se sente excluído. Nunca vai se adaptar num ambiente que ele sente que as pessoas que estão ali não estão para ele. O ser humano busca um clube social, um relacionamento afetivo, qualquer coisa que dê mais segurança para eles. E aí, vamos aos relacionamentos tóxicos, né? Quando você entra num relacionamento tóxico, normalmente você entra com essa consciência, tá? Você entra com a consciência de que eu preciso me relacionar, preciso ficar com essa pessoa em específico, Pode não ser perfeita, pode não me tratar do jeito que eu gostaria, pode não, sabe? Pode não tudo. Mas, se ela me dá o mínimo de segurança, o mínimo de estrutura, eu vou estar feliz com ela. E aí o que acontece? Você fica num relacionamento tóxico por anos, anos e anos. Por quê? Porque você precisa de estrutura. Só que aí a estrutura que você escolheu no início pode não ter sido a mais inteligente e a mais saudável para você. Aí é necessário que você interrompa esse ciclo. Mas para interromper esse ciclo diante de dependência emocional é muito difícil. Porque você se torna dependente daquela pessoa, você sente que a sua estrutura vem daquela pessoa e não vem. Vem da forma com que o seu cérebro acredita, entende? Quando você entra no seu relacionamento tóxico, você finalmente para de depender do seu clube social para isso. E aí, o seu clube social vira a pessoa tóxica. Só que
não tô aqui também pra meter o louco, entendeu? A gente tem que aceitar que muitas vezes as pessoas que se relacionam com pessoas tóxicas também são tóxicas. São tóxicas para elas mesmas e são tóxicas para os outros. Verdades que doem, mas que precisam ser ditas. Por quê? Porque, gente, a gente só atrai aquilo que a gente vibra. Se você é uma pessoa perfeitinha, santinha, maravilhosinha, que não é tóxica nem nos seus relacionamentos afetivos, nem nos seus relacionamentos de amizade, nem de conhecidos, nem de nada, pode ter certeza que você muito dificilmente vai atrair uma pessoa tóxica pra você. Pode ser que você seja tóxico com a pessoa no relacionamento, né? Porque se você não tem nenhum relacionamento tóxico, mas tem uma pessoa em específico que você tem um relacionamento que tem um relacionamento tóxico, aí é complicado. Se você tem pais, mães, irmãos tóxicos, muito provavelmente você vai ser tóxico uma hora ou outra. Que é inevitável. Agora, finalmente, vamos falar sobre... Porque na minha mente, isso é inevitável, tá? Passar por todas essas fases é inevitável, lidar com todas essas questões é inevitável, passar por um momento na sua vida que você tenha que dizer, meu, eu conheço essa pessoa, eu já vi essa pessoa na minha frente, mas a gente não tem conexão nenhuma. A gente não tem conexão nenhuma. Aí você aprende a cortar. Corta. As experiências que a vida foi te mostrando são as experiências que você tem que passar. Você tem que passar. Conheci uma pessoa nova, me interessei, abri brecha, dei chance. O que tá acontecendo nesse relacionamento? Quem é essa pessoa pra mim? Como ela faz eu me sentir? Não importa se é amigo, não importa se é conhecido, não importa se é colega, não importa se é... Não importa. O que essa pessoa tá me mostrando? O que essa pessoa tá querendo me mostrar? Aí tá, mas ai, eu não gosto de... Tipo, meu... Maturidade emocional. Emocional. Bom, em resumo é isso. Para você sair desse tipo de ciclos negativos, primeiro você tem que reavaliar quem é o seu grupo social. Quem são as pessoas? Qual é o tipo de raciocínio que essas pessoas têm? Qual é o tipo de pensamento que essas pessoas têm? Essas pessoas fazem você se sentir como? E aí você faz a seleção, entendeu? Tipo assim, você, eu aguento, você, no caso de família, né, íntima. Você, eu não posso me relacionar, porque vocês têm um pensamento meio diferente do meu, a gente sempre briga, que não sei o que, você vai fazendo seleção. Depois, nos relacionamentos íntimos, mais ainda, quando você conhece todos os seus pontos fracos, quando você reconhece o que você aceita, o que você não aceita, eu já falei isso várias vezes aqui, todo relacionamento que você encontrar vai ser ótimo. Até se você for voltar com um ex, vai ser ótimo. Por quê? Porque você já vai saber na ponta da sua língua o que é e o que não é. O que você aceita, o que você não aceita, o que você quer, o que você não quer. Entendeu? Porque quando você entra num relacionamento só pela necessidade de ter alguém, quando você entra num relacionamento só pra ter a necessidade de alguém te salvar, você vai se dar mal. Porque ninguém tá aqui pra salvar ninguém. O único que pode salvar a gente é Deus. É Jesus. Não vai ter ninguém que vai te salvar. Pode ter quem seja problema, mais problema pra você, né? Então, assim, eu não sei se esse vídeo fez sentido, mas eu senti a necessidade de falar sobre isso, porque, nossa, a gente desperdiça muito tempo da nossa vida
só descartando pessoas e sem entender o significado que essas pessoas tinham na nossa vida no momento presente. No momento que elas estão lá. Sem entender o porquê que elas apareceram. Sem entender o porquê que elas agiram como agiram. Às vezes você tava num relacionamento que a pessoa não gostava de você. Mas ela gostava do que você fazia pra ela, de quem você era no relacionamento, de como você tratava ela, do status que era ter você na vida dela. Vai lá assistir. Do status que era pra ela ter você na vida dela. Vai ter pessoas que gostavam genuinamente de você, mas que não conseguiam respeitar os seus limites. Vai ter pessoas que nem estavam com você, na verdade elas só estavam realmente... Elas não estavam nem te enxergando como ser humano ali, elas estavam enxergando você como um prêmio que ela ganhou, então tipo, ai, eu sou muito superior a você, muito obrigada por estar comigo, gata. Vai ficar querendo. Entendeu? Então assim... E outra, quando você faz esse trabalho interno, pode ter certeza que todos os seus ex voltam. Ah, volta. Volta, amiga. Volta, amigo. Volta. Todos voltam. Todos voltam. Quando você faz o trabalho que você tem que fazer quando você tá com eles, todos retornam pra sua vida, de um jeito ou de outro. No tempo perfeito, todos retornam. Aposta comigo, tô falando pra você. Todos retornam. Só que aí, eles não retornam porque... mudaram, eles não retornam porque são pessoas melhores, eles não mudaram, eles não retornam porque não são a mesma pessoa que foram pra você anteriormente, não, eles retornam porque eles querem fazer a mesma coisa, eles querem ter a mesma oportunidade. E aí vai de você, vai da sua consciência, permitir, não permitir. Abrir brecha, não abrir brecha, não abrir brecha. Não abrir brecha para essas pessoas. A menos que essas pessoas saibam quem são, tenham defeitos que realmente são enraizados naquele ser humano, que você olha e você fala, meu Deus, que defeito insuportável que você tem. E a pessoa faça o mesmo com você. Entendeu? Mas você ainda pode encontrar, se você tiver mais paciência, você pode encontrar uma pessoa que seja tão alinhada com aquilo que você deseja no outro, tão alinhada com aquilo que você quer, tão alinhada com aquilo que te faz feliz, uma pessoa que te transmita uma calma tremenda, um carinho em cada palavra e nada, tipo... Posso ir no banheiro? Sim. Obrigada. De nada, meu amor. Uma pessoa que te transmita exatamente aquilo que você sempre quis. Para isso, você precisa ter uma postura firme diante das relações. Diante dos seus relacionamentos. Diante das suas amizades. Diante dos seus parentes. Diante dos seus amigos. Só assim. E sempre trabalhando no interior. Porque se você age errado com a pessoa certa, você já sabe, né? Então... Bem, é isso. Muito obrigada pela sua presença. Que vocês sejam abençoados com muito amor e com muita luz. Eu espero ter ajudado 1%. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.